nome é Silvia, eu sou cozinheira, trabalho com alimentação natural na cozinha efêmera e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer rejuvelac. Rejuvelac é um líquido fermentado de algum grão que foi germinado. A vantagem de ter um rejuvelac sempre na cozinha é que além de você poder beber ele puro, com limão espremido, fresco, você pode usar ele para fazer várias receitas. Por que a gente bebe rejuvelac? Porque rejuvelac é um líquido probiótico, ele é cheio, ele é como se fosse um caldo, cheio de organismos vivos, bactérias e leveduras que são benéficas para a nossa flora intestinal, ajudam a gente a equilibrar e essas bactérias são as responsáveis pela nossa digestão e até por produção de várias vitaminas que são essenciais para a nossa vida. Então, quando a gente quer ter um equilíbrio de flora intestinal, a melhor coisa que a gente tem para tomar é um líquido fermentado. E não adianta tomar um líquido fermentado industrializado ou cheio de açúcar, porque na verdade aquele açúcar vai alimentar as bactérias do mal. E as bactérias do mal vão começar a brigar com as bactérias do bem, e aí você vai ter uma briga intestinal e não uma harmonia intestinal. Então a gente quer aqui harmonia intestinal, então a gente vai tomar rejuvelac sempre sem açúcar, sem alimentos que alimentam as bactérias do mal. Bom, então é super fácil de fazer o rejuvelac, só precisa de um tempinho. Então, a única coisa que a gente precisa para fazer é um grão. O trigo é o mais comum, que a gente mais usa. Então, aqui a gente vai fazer com trigo e água potável, limpa, pura. Então, como é que faz? Você pega uma xícara de trigo e uma quantidade de água suficiente para cobrir o trigo. Ele dá uma boiadinha assim, mas não tem problema. Daqui a pouco ele desce. O importante é que você coloque água suficiente numa tigelinha assim, até que você cubra todo o trigo e ele fique todo imerso na água. É legal até colocar mais um pouquinho, porque depois de um tempo o trigo vai absorvendo essa água e ele vai inchar. E o que a gente quer é que ele fique sempre debaixo da água. O que a gente está fazendo aqui é ativar o processo de germinação. Então, depois que a gente fez isso, a gente vai tampar com um paninho e deixar num cantinho durante 8 horas. Esse trigo vai acordar, a semente vai acordar para a vida e ela vai começar a germinar a partir desse ponto. Mas aí o que a gente quer é que ela germine, a segunda fase da germinação dessas sementes é no ar. Então depois de 8 horas, a gente vai pegar esse potinho e vamos coar numa peneira. Muito bem. E vamos escorrer bem a água. Não pode ficar excesso de água aqui, porque pode juntar mofo, tá? E aí, depois que a gente colocou na peneira, a gente vai deixar o trigo assim, na peneira, apoiado num potinho, para a água poder pingar sempre embaixo, mais 8 horas. Depois que passar essas 8 horas, ele vai começar a apontar um narizinho, que é a primeira raizinha que tá saindo do trigo, e ele vai estar igual a esse daqui, que já tem uns mini narizinhos saindo depois de 8 horas mais ou menos. Quando tá um tempo bem quente, pode ser que ele comece a germinação assim antes de 8 horas. Se tiver muito frio, pode ser que ele demore mais que 8 horas para começar a apontar todos os narizinhos. Uma dica legal é sempre deixar o trigo num ambiente fechado, assim, dentro de casa, porque se a gente coloca ele na varanda, o vento vai secando muito esse trigo que fica na peneira durante essas segundas 8 horas, né? Então, se a gente tiver com muito vento, a casa for muito ventilada e tal, vale a pena, nesse intervalo, entre essas 8 horas, enxaguar um pouco o trigo em água e deixar essa água correr, só pra gente manter as sementes úmidas. Manutenção das sementes úmidas é fundamental para que elas comecem a germinar com saúde. A gente vai pegar 1 litro de água limpa e pura e vamos colocar uma xícara de trigo aqui dentro desse litro. E aí a gente vai tampar com o volzinho para não juntar bicho e nós vamos deixar essa garrafa descansando também sem luz direta durante de 24 a 48 horas. Depois que passa esse tempo, o que a gente tem é isso daqui. É um líquido que já soltou todo o amido do trigo e foi fermentado pelas bactérias naturais que tem no trigo. E ele tem um líquido todo fermentado, meio turvo assim, beijinho,
e tá pronto o seu Rejuvelac, depois de 24 a 48 horas, aí é gosto. 24 ele já tá pronto, se você gostar dele mais forte, ou quiser um líquido mais forte para poder fermentar um queijo ou alguns vegetais mais rápido, deixa 48 horas. O legal do Rejuvelac é que uma vez que você tem ele pronto, o que a gente vai fazer? A gente vai coar o Rejuvelac numa jarra e vamos guardar ele na geladeira e vamos ir tomando, pode ficar uma semana na geladeira. Então, o legal é guardar numa garrafa fechada e guardar na geladeira o Rejuvelac pronto. E esta semente que a gente tem, a gente coloca mais água e faz mais uma vez. Pela segunda vez a gente faz, deixa mais de 24 horas a 48 horas, coa novamente e faz a terceira vez. Então, quando a gente está usando os grãos tipo trigo, centeio, a gente pode fazer 3 turnos de Rejuvelac com o mesmo grão. É isso.